Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos tratar da nossa segunda unidade, que tem como tema letramento, alfabetização e as ciências. E a partir desse tema iremos abordar 3 tópicos. Primeiro, letramento ou alfabetização científica, que vai aí uma discussão teórica, conceitual em relação aos conceitos de letramento e alfabetização, as implicações, as maneiras como esses 2 conceitos se aproximam e como eles se distanciam. Depois trataremos de letramento, ciência, tecnologia e sociedade, dado a importância que o letramento tem na apropriação do conhecimento científico na relação com a sociedade, né? E aí é preciso nós discutirmos um pouco sobre o conhecimento dos conteúdos das ciências e das tecnologias no processo de inclusão social. E aí que é importante o terceiro tópico, né? Que é ciência, cidadania e democracia cognitiva. Porque a democracia cognitiva, ela deve levar a todos os cidadãos e cidadãs, né, acesso ao conhecimento. Todos têm direito ao ato de conhecer. Trata-se dos direitos de aprendizagem. Mas antes de nós iniciarmos o tratamento dos conceitos em si, nós vamos assistir um vídeo agora de uma pesquisadora da área do letramento que se chama Magda Soares. A partir deste vídeo da Magda Soares, a gente vai tratar das questões conceituais, né, mais especificamente, né, tendo em consideração o currículo escolar, tanto do ponto de vista da educação infantil aos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então vamos agora a Magda Soares. As pessoas não se dão muito conta de como é difícil para a criança aprender um sistema de representação que é bastante abstrato, porque se trata de representar os sons da fala em grafias, em riscos, traços, né? E a criança precisa descobrir isso. Para que ela vivencie esse processo, é necessário que o professor entenda esse processo, como é que esse processo se desenvolve na criança, como é que ela vai construindo esse conhecimento desse sistema de representação tão complexo, tão abstrato. Para que o professor compreenda isso, é necessário que ele tenha fundamentos psicológicos, fundamentos fonológicos, porque se trata de ouvir o som das palavras e representar esses sons pelas letras, pelos grafemas, e fundamentos linguísticos, fundamentos sociolinguísticos, porque as crianças falam de forma diferente, dialetos diferentes, e a fala é diferente da escrita, e cada dialeto tem uma relação diferente com a escrita. Então, conhecimentos de sociolinguística são também necessários, para citar só os mais importantes. A formação do professor alfabetizador normalmente não contempla estes fundamentos. Isso aparece claramente na compreensão que as pessoas costumam ter do termo alfabetização. O termo alfabetização costuma limitar para as pessoas o que se faz quando se leva a criança a aprender a língua escrita. Eu até prefiro um termo mais amplo, que seria aprendizagem inicial da língua escrita. Porque essa aprendizagem inicial da língua escrita envolve 2 processos: a alfabetização
e o letramento. O que vem a ser uma coisa e outra? A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala, ou seja, como transformamos os sons da fala, os fonemas, em letras ou grafemas. Mas não é só isso, não basta a criança aprender a codificar e decodificar, vamos usar esses termos, né, que vai levar a criança a dominar a língua escrita, porque a língua escrita serve para alguma coisa. A língua escrita existe na humanidade para quê? Para as pessoas interagirem, para registro da memória, enfim, para funções sociais. Essas funções sociais, essa aprendizagem das funções sociais da língua escrita é o que se chama letramento. Portanto, a aprendizagem inicial da língua escrita envolve estes dois processos. De um lado, o processo de aprender a ler e a escrever, e de outro, o processo de desenvolver as habilidades de uso da leitura e da escrita, no contexto social e cultural em que as pessoas vivem. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios, cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar o texto que escreve para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? E saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto. Isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. E é importante que os alfabetizadores e as alfabetizadoras trabalhem com esses dois processos ao mesmo tempo, mas respeitando a especificidade de cada um deles. O fundamental é o olhar da professora para o processo da alfabetização, mas não um olhar ingênuo, um olhar fundamentado em conhecimentos que ela tem do processo psíquico, psicogenético, fonológico, linguístico, que a criança precisa vivencia quando está aprendendo a língua escrita. Então, não se trata de dizer que método você usa, que método eu devo usar. Trata-se de ter essa fundamentação teórica e saber traduzir essa fundamentação numa prática adequada. Então, após assistir o vídeo, vocês observaram o conceito na prática que a Magda Soares adota de letramento. É importante aí vocês, como os formadores, discutirem entre si, considerando os níveis de aprendizagem, né, e os níveis de ensino também, né? Daí pensar tanto na educação infantil, o papel da ciência e do letramento na educação infantil, como no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E o primeiro conceito que a gente vai trabalhar agora
é sobre o que a Magda Soares define sobre letramento. Ela vai dizer que o letramento refere-se às práticas sociais de leitura e escrita, diferenciando-se da alfabetização, uma vez que o indivíduo seja levado a compreender não apenas o código, mas as implicações do seu uso. Então, o letramento é, acima de tudo, uma prática social. A Magda Soares explica que uma pessoa pode ser considerada analfabeta, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que ela não tenha um nível de letramento. Então, ela pode ser analfabeta e ser considerada letrada, contanto que essa pessoa se interessa ou se envolva em práticas que use socialmente, né, a leitura e a escrita. Então, isso depende muito do contexto histórico da pessoa. Então, como é que nós podemos falar em letramento numa comunidade indígena, quando o acesso à grafia, né, aos códigos das letras, às ortografias, enfim, aos aspectos gráficos das letras, não faz parte do cotidiano e das práticas dessas culturas. Mas aí há uma outra leitura, a leitura sobre paisagem, leitura sobre a vida, sobre as relações que são estabelecidas. Então, a Magda, ela faz aí uma diferenciação entre, né, letramento e alfabetização. E aí o nosso próximo conceito, né, que daí é como este conceito de letramento foi pensado por Paulo Freire no processo de emancipação do sujeito, no processo de libertação, né? Na sua pedagogia do oprimido, Paulo Freire acredita que é necessário que o ensino seja voltado para a compreensão do mundo, para a compreensão da realidade, e que o sujeito ele precisa se ver nesse mundo e questionar o mundo que ele vive. Então, ele fala que o letramento torna-se uma forma de entender a si e aos outros através do desenvolvimento das nossas capacidades, né? Aquilo que eu falei de questionamento, mas esse questionamento com discernimento. Então, o letramento, numa perspectiva paulo-freiriana, e expande-se a visão de alfabetização, né? Porque não basta o domínio da escrita, da tecnologia da escrita, né, e nem da leitura. É preciso muito além, quer dizer, é preciso a utilização destas habilidades em práticas sociais. Daí a importância da leitura enquanto prática de inclusão, mas não uma leitura de código apenas, mas uma leitura de mundo. Os códigos, se apropriar dos códigos para poder compreender o mundo do outro, o mundo que atravessa a nós mesmos, que pertence a nós, mas que está para além de nós mesmos, que é o outro o mundo, que são as outras pessoas, as outras culturas. E aí o Hildeberg Santos, ele vem corroborar com essa ideia de letramento. Ele diz que, ao explicar uma educação científica na perspectiva do letramento, e ele entende também como prática social, ele coloca que isto implica num desenho curricular que incorpore práticas, né, que superem o modelo de ensino predominante na escola, que é aquele modelo da memorização, centrado, né, nas cartilhas. Até hoje ainda se usa muito isso, né, infelizmente, um pouco mais, um pouco menos, né, na memorização, na repetição de conteúdos, né, decorar tabuada, decorar ditado, né, e fazer, muitas vezes, esses conteúdos são completamente desvinculados dos contextos dos sujeitos de ensino e também de aprendizagem. Então, é necessário que o conteúdo ele seja significativo, mas não basta ser significativo, porque significativo implica considerar as culturas, a diversidade das culturas inerentes, né, ao processo do cotidiano, tanto da escola como do entorno da escola. E isso é diferente do conceito de alfabetização científica, que a gente vai compreender.
Então, vários autores, como Roth, Arquidou, Krausick, Marandino, eles vão concordar com o conceito de alfabetização científica. Eles consideram que a alfabetização científica, né, ou entendendo ela como uma capacidade de usar o conhecimento científico, não é apenas o processo de aptidão de ler e compreender, mas também apresenta-se como um processo de incorporar e de usar habilidades para o entendimento e aplicação dos princípios científicos, né? Os princípios científicos apreendidos num ambiente escolar e na vida cotidiana. Então, a alfabetização científica significa compreender a ciência a partir dos conteúdos que elas trazem, né? Se apropriar desses conteúdos, entender como eles são construídos conceitualmente, teoricamente, e como eles podem ser utilizados na prática. E é aí que começa a se distanciar o conceito de letramento com o conceito de alfabetização científica. Então, assim, a Fundação Nuffield, ela vai definir, que daí tem pesquisas de vários institutos internacionais que vão medir o nível de alfabetização ou de letramento científico de uma determinada sociedade. E aí, como é que se mede isso, né? Então, apresenta-se 5 tópicos, 5 itens importantes para compreender o nível de letramento de uma determinada sociedade. O primeiro é apreciar e compreender. O que isso significa? Que compreender que a ciência, ela impacta na sociedade, tanto a ciência como a tecnologia. E ao impactar na sociedade, ela atinge diretamente a vida cotidiana, né? O segundo tópico, o letramento tem que permitir as pessoas a tomarem decisões. Então, ao se apropriar do conhecimento, eu vou poder escolher, decidir e refletir sobre aquilo, a realidade que eu estou vendo, e a partir disso tomar as decisões. Então, a informação sobre as coisas que envolvem a ciência, tanto do campo da saúde, como no campo da alimentação, né, o uso dos recursos energéticos é de vital importância. Se eu compreendo que um determinado produto, a composição química dele provoca determinadas doenças, eu vou poder cuidar da minha saúde, eu vou poder fazer uma escolha, né? O que aconteceu, por exemplo, com a questão da tecnologia, né, no campo da produção de alimentos. Os alimentos, a tecnologia, os agrotóxicos, eles, como eu falei na unidade anterior, eles elevaram a qualidade de vida, mas também trouxeram uma série de problemas para a saúde dos homens e das mulheres, né? Então, os agrotóxicos, eles provocaram, vem provocando aí câncer e tudo mais. Então, é preciso conhecer, né, o que esses elementos químicos, né, vão provocar ao entrar em contato com o corpo humano. E aí é importante a gente compreender isso. Então, não basta simplesmente ter o conteúdo, é preciso ler e compreender. E aí, esse é o terceiro tópico, que compreende em que nível nós estamos de letramento. Então, primeiro, ler e compreender seria compreender os pontos essenciais, né, de relatos que até a própria mídia coloca sobre as questões que envolvem a ciência. Então, muitas vezes, a gente vê vários noticiários, documentários que falam de um determinado produto, de um determinado alimento que provocam nas pessoas doença. Há um tempo atrás, o café era o vilão dos homens, foi considerado um vilão para a saúde, né? E aí se descobriu que o café é importante, a cafeína é importante, para uma série de, inclusive para a saúde mental, né? E física das pessoas. O próprio ovo, era demonizado, ele era o
o causador da colesterol e tudo mais. E hoje o ovo já é o que há de mais importante na alimentação, né, da sociedade. Então, veja, é importante ler e compreender o que a mídia fala, quais recursos que está sendo utilizado e de que forma a tecnologia, dentro dos aspectos de comunicacional, vai nos ajudar a compreender, a nos posicionar diante do mundo que está aí fazendo uso da própria tecnologia, né? E a tecnologia se valendo da ciência para, digamos assim, instaurar na sociedade um modelo, digamos assim, um modelo de sociedade mais saudável, mais, digamos assim, mais amenizada, de uma sociedade dita como a esperada. Então, é preciso também, e aí vem a ideia do que é o quarto tópico, que é refletir criticamente sobre essas informações incluídas ou omitidas nesses relatos. É o que se chama de biopoder. O Michel Foucault fala como o biopoder. O biopoder é isso, né? As pessoas definem o que é saudável, o que não é saudável para o outro, a partir de elementos retirados da ciência. Como esses elementos são retirados e de que forma eles servem e para que interesses eles servem. Determinados medicamentos continuam sendo utilizados para resolver problemas de doença da sociedade, porque a indústria química não permite a retirada, porque seria um problema sério, né? Então, assim, tem muitas alternativas de saúde vinculadas à questão dos saberes naturais, dos conhecimentos da medicina dos nossos indígenas, dos povos nativos, né, que tem um conhecimento vasto aí de uma natureza, de uma prática medicinal que resolve uma série de problemas, mas que a gente não pode tratar disso porque em larga medida, a indústria farmacêutica não permite, como foi o caso da andiroba. A andiroba, ela é um remédio, um elemento, né, de extrema valor na cultura amazônica e que hoje a indústria farmacêutica se apropriou, né? Ele é um anti-inflamatório poderosíssimo, né? E a indústria farmacêutica se apropriou e agora vende até em cápsulas, enfim. Então, é preciso saber refletir sobre isso, né? E, a partir dessa reflexão, participar de forma mais confiante, né? Ter mais autonomia, saber se colocar e saber fazer escolhas, né? Abrir as questões, estar aberto as questões também, não basta abrir, é preciso também ouvir o outro lado, né? Então, a abertura implica rigor, e rigor implica tolerância. E aí é preciso que as questões que envolvem o conhecimento da ciência vá além daquilo que o currículo escolar nos ensina, né? Os conteúdos com seus métodos e com as suas metodologias. Então, assim, aí a gente vai compreendendo que a vida, a ciência, a vida e a sociedade, elas não podem ser refletidas, elas não podem ser pensadas de forma separada, mas a ciência, ela cumpre uma função social, ela é uma instituição social, né? E por ser uma instituição social, ela é da sociedade, e que por ser da sociedade, ela deve assegurar a vida da mesma sociedade. Então, a gente precisa, e aí é o que o Morin chama de uma ética maior. A ciência com consciência é fazer o uso da ciência de forma ética, com o intuito exclusivo de cuidar do outro, da vida, do planeta de modo geral. O outro implica nós na relação com o diferente, e aí uma visão mais transdisciplinar da vida, né? e do conhecimento. E aí a gente retorna, o que seria transdisciplinaridade nesse processo onde ciência, tecnologia e sociedade ela é fundamental
para o desenvolvimento de uma cidadania de uma cidadania de um modo geral, mas principalmente de uma democracia cognitiva, né? Então, a transdisciplinaridade, o conceito, o próprio prefixo trans significa aquilo que está entre, além e através, né, da ciência. Ele está, ao mesmo tempo, dentro das ciências, atravessa as ciências e vai além. Então, não basta apenas um diálogo disciplinar ou interdisciplinar entre diferentes campos de conhecimentos científicos. É preciso, né? E aí o filme que vocês assistiram na unidade primeira trata disso, né? Desse diálogo entre ciência e religião, ciência e mito. Mito como forma de narrativa humana de compreensão de si no mundo. O mito é uma narrativa do sentido da nossa existência no mundo, tal como a ciência. Então, a transdisciplinaridade, ela deve provocar, a partir da Carta da Transdisciplinaridade que vocês já leram, né, esta religação do conhecimento a partir não apenas das diferentes áreas disciplinares, das diferentes áreas das ciências, mas principalmente das diferentes áreas do conhecimento das humanidades. E aí isso entra mito, isso entra as culturas, as sabedorias e a religião. Né? É necessário que nesta refundação que a gente propõe para o currículo, que essas sabedorias façam se valer como componente da vida humana, da nossa existência ao longo dos tempos pretéritos que a humanidade atravessou. Então, é imprescindível nesse processo situar o uso das novas tecnologias de informação e de comunicação. Quer dizer, o papel das mídias, das redes sociais, das tecnologias comunicacionais, de modo geral, configura-se como uma nova forma de relacionamento entre o homem e a sociedade. Então, o letramento ele deve ser capaz de garantir o uso dessas tecnologias de forma inclusiva, democrática e emancipatória. Né? Então, eu só posso ter uma vida inclusiva, democrática e emancipatória se eu tiver um letramento qualificado para isso. Então, não basta eu ter o domínio dos códigos da ciência. É preciso ter o domínio dos códigos das ciências para que esses domínios possam ser postos, né, em prática, para que eu possa saber tomar decisões. O letramento é, por isso mesmo, uma prática social, que faz uso dos códigos das ciências de modo geral para a gente se compreender no mundo, compreendendo a si mesmo, o mundo e o outro. Então, o que a gente percebe? Né? Que o próprio conceito de alfabetização e letramento, enquanto a alfabetização diz respeito a uma aquisição, né, de sistema de codificação, como diz Magda Soares, o letramento ele é uma maneira da gente lidar com esse código de forma socialmente qualificada. Né? Então, assim, a gente passa agora para o nosso terceiro tópico, que, de modo geral, representa como a gente pode, a partir da apropriação da ciência e da função social que ela possui na sociedade, melhorar a nossa vida, melhorar a vida dos homens, melhorar a vida das crianças, melhorar a vida dos jovens e dos adultos. Como é que seria uma ciência que caminha junto com uma perspectiva ética, né, instaurada, né, no caso aí, por uma solidariedade, né, por uma humanização dos saberes que ela mesma produz, né? E aí
a ciência como função social é isso, né? Ela visa melhorar a vida da sociedade, transformando-a e, para além disso, né, transformando-a para uma vida mais humana, mais solidária e eticamente respeitosa. Isso no campo de todas as culturas, de um modo geral. Então, a aprendizagem, ela é um direito de todo cidadão e cidadã. Direito esse previsto na própria LDB. Daí a importância de vários programas que foram construídos, por exemplo, o PNAE, que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que hoje é o governo federal, esse governo que assumiu aí de maneira golpista, transformou o PNAE no Mais Alfabetização. Né? Então, quer dizer, mudou radicalmente a proposta do PNAE. E o PNAE, ele era uma política pública que veio atender uma demanda legal. Né? Então, isso representa uma compreensão do Estado sobre o papel da ciência e do letramento, né, na vida dos homens e na vida das mulheres, no exercício de sua cidadania. Não basta apenas um currículo que vincule os conteúdos das disciplinas. É preciso ter um currículo que tenha nas disciplinas ferramentas, instrumentos de intervenção social, de intervenção na sociedade. Isso implica possibilitar ao outro a sua escolha de maneira consciente e cidadã. Então, nós ficamos por aqui e vocês vão fazer os exercícios que estão aí na plataforma AVA, né? E nós nos encontramos na próxima unidade. Abraços!